Quando é que você vai acordar, sair dessa vida de sofrimento e voltar para uma vida de paz, uma vida feliz? Quando é que você vai se levantar desse chão sujo e vai se voltar para a casa do seu pai? Vai se lembrar de que você tem um lar onde você é bem recebido, bem tratado, amado e que tem alguém para te ajudar diante das suas dificuldades. Nós estamos fazendo referência aqui, é claro, à parábola do filho pródigo. E vamos falar aqui hoje sobre essa parte na qual o filho pródigo finalmente se toca de que ele tem um pai para onde voltar. Aqui em Lucas, no capítulo 15, versículo 18, está escrito: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ou seja, vou me levantar dessa sujeira e vou voltar para a casa do meu pai. É claro que essa parábola é muito simbólica e ela é a parábola da nossa vida. Quantas vezes a gente sai distante da vida de Deus, distante da nossa conexão com Deus e vai pelo mundo, achando que tudo será conquistado na força do nosso braço, que somos autossuficientes, que somos independentes, não precisamos de conexão com Deus e acabamos nos afastando dele. Vamos também viver uma vida de excesso de prazeres, sem regramento alimentar, comendo qualquer coisa, buscando prazeres imediatos, festas em excesso, bebidas em excesso, qualquer tipo de prazer irresponsável que muitas vezes, além de nos prejudicar, pode prejudicar outras pessoas. E a gente acaba vivendo muito tempo nessa vida irresponsável. Só que tudo que a gente planta nessa vida, a gente colhe. E quando a gente planta esse tipo de vida, inevitavelmente a gente colhe solidão, sofrimento, arrependimento, pesos de diversos tipos. E a gente passa a viver como aquele filho pródigo, que primeiro desfrutou de uma vida maravilhosa, gastou todo o dinheiro, com mulheres, festas, bebidas, se vestia de tudo, do bom e do melhor. E um parênteses, não tem problema você se divertir, você se vestir bem, você sair para se alegrar com seus amigos. A questão é que esse filho pródigo demonstra o desregramento da vida e não uma alegria com ponderação, uma alegria sábia. Demonstra os nossos desregramentos. E nós, muitas vezes, desregrados, indisciplinados, querendo viver apenas prazeres momentâneos. Como, por exemplo, você pode dizer, eu não sou assim, eu não fico buscando prazeres momentâneos. Será que não? Observe a sua vida. Quando você vai se alimentar, muitas vezes você escolhe o que é mais fácil ou o que é mais gostoso, em vez de escolher o que pode dar mais trabalho, mas é mais saudável. Quando você tem um livro para ler, mas também tem o celular para navegar e ficar vendo videozinhos bobos na internet, qual dos dois você escolhe? Quando você tem que tirar um tempo para fazer atividade física e cuidar do seu corpo, você fala que não tem tempo, mas você acaba gastando muito tempo vendo séries, enrolando na internet, fofocando. Você fala que não tem 10 minutos para fazer uma oração, 5 minutos que seja, mas passa horas no celular. E aí, será que você não tem buscado prazeres imediatos? Porque os prazeres imediatos podem ser aqueles citados lá por Jesus na parábola do filho pródigo, mas também podem ser esses que temos na vida moderna. As comprinhas em excesso, para satisfazer, trazer aquela dopamina da comprinha que a gente acabou de fechar, aí dá uma dopamina. E a gente olha, entra no rastreio para ver se a comprinha está chegando, mais dopamina. E aí a comprinha chega, mais dopamina. Daí a pouco, acaba. E você vai atrás de mais uma comprinha. E assim de forma indefinida. Ou mais um pedido de comida na internet. Ou mais um preparo de comida só que é saborosa, mas não faz bem para sua saúde. Ou só mais um flerte irresponsável que pode machucar o coração de alguém. Eu sei que muitas vezes essas coisas doem, mas a gente vive essas trajetórias como filho pródigo. Só que a gente se esquece, como o filho pródigo se esqueceu, de que há um lugar para a gente voltar, um lugar seguro para morar. Porque a busca por esses prazeres imediatos nos levam ao sofrimento, isso é inevitável. A gente já falou aqui, plantou, colheu. Machucou uma pessoa, isso traz consequências, mesmo que seja a longo prazo.
Comeu errado, o seu corpo vai responder. Você precisa do seu corpo até o último dia da sua vida, mas você não tem responsabilidade para cuidar dele. Você cuida de qualquer maneira. Você come como se fosse morrer amanhã. Você não faz atividade física, você não alimenta o seu cérebro com aquilo que vai te edificar. Isso é buscar prazeres e que vai te jogar naquela cova, naquele lugar sujo, onde o filho pródigo foi parar, comendo a comida dos porcos. Porém, quando você se tocar, você vai precisar voltar para a casa do seu pai, e você, se for sábio, fará isso, mas para você voltar, você vai precisar tomar uma atitude. Você vai precisar se empenhar. Porque isso depende de você. Sair da cova escura e da ociosidade, ou seja, de onde você estava parado, exige uma ação sua, exige empenho. O filho pródigo, veja como tudo tem sentido nessa parábola. Ela é uma parábola muito bonita. Tem muito sentido e é a história da nossa vida. O filho pródigo tinha a casa do pai para onde voltar. Mas o pai não foi lá onde ele estava buscá-lo. O pai estava exatamente onde ele estava. O filho sabia onde encontrá-lo. E o pai ficou lá. Ficou lá esperando o filho voltar. O pai não foi atrás dele. O filho teve que se tocar, lembrar da casa do seu pai, se levantar, ter coragem e ir, dar os passos e voltar andando até a casa do seu pai. Tá vendo que teve empenho da parte dele? Deus respeita muito o nosso livre-arbítrio. E Deus, é claro, ele representa esse pai na parábola do filho pródigo. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele respeita quando a gente entende e a gente decide que a gente não quer mais viver aquela vida. Aquela vida indigna, em que a gente alterna dor e prazer o tempo inteiro, em que nada é construído, em que a gente não pensa a longo prazo, em que a gente não cuida de si mesmo com amor e também não cuida das pessoas ao nosso redor com amor devido. Não foi para isso que Deus nos criou. Primeiro, que muitas pessoas passam essa vida parecendo que vieram aqui para viver só essa vida e pronto, acabou, que não tem mais nada, que não tem consequência dos atos. Então, elas trabalham para pagar as contas e sustentar 2 dias do fim de semana, que é de bebedeira, de festa, de farra ou de gastar dinheiro. E a vida delas não tem sentido, mas é claro que não tem. Elas não enxergaram ainda que a vida vai muito além disso, que Deus não nos colocou aqui na Terra para pagar boleto e tomar cerveja no final de semana. Não foi para isso que Deus te criou. É claro que você tem que pagar as suas contas. E é claro que você pode se divertir no seu final de semana, mas será que é só isso? Será que você não enxerga que, além de tudo, Deus te criou para algo muito maior? Que é você amar, você desenvolver o amor, você desenvolver a conexão profunda com Deus, com Ele, conversar com Ele, sentir a voz dele falando com você, sentir o direcionamento dele. Que é você desenvolver respeito pelas pessoas. Que é você se desenvolver enquanto ser humano, se tornar um ser humano mais respeitável, mais respeitoso, mais respeitável perante a sociedade, mais respeitoso perante a si mesmo. Estudar mais, melhorar o seu lado intelectual, cuidar desse corpo como templo sagrado que ele é, que é o único corpo que você vai ter, que vai levar para o resto da vida. Você já pensou nisso? Às vezes, como eu falei aqui da alimentação, a gente não pensa. Outro dia eu postei lá no meu Instagram que a gente tem que cuidar desse corpo, porque esse corpo é o único que a gente vai ter para passar toda a nossa vida. A gente vai levá-lo até o nosso último dia. Quando a gente compra um carro, a gente tem todo o cuidado, não coloca qualquer tipo de gasolina. De jeito nenhum que a gente pensa em colocar refrigerante no tanque de gasolina, cerveja, bebida alcoólica. Alcoólica é só o álcool, né, para dar o combustível. Mas bebidas destiladas, você não coloca vodka no seu tanque. Não estou dizendo que você não deve beber, mas com moderação, é claro. Por que no seu corpo você coloca tudo que é coisa que você nem sabe de onde vem? Você compra no supermercado aqueles alimentos com uma lista gigantesca de ingredientes que você não faz ideia do que seja. E você manda para dentro do seu corpo. E você é incapaz de colocar a quantidade certa de água que ele precisa, mas no seu carro você coloca. O seu carro que você vai trocar daqui a alguns anos, ou até daqui a 1 ano, ou menos,
Você conserva, você não coloca qualquer tipo de combustível, mas no seu corpo, que com ele você vai até o último dia, você trata de qualquer forma. Tá vendo que falta amor próprio aí? E outro dia eu ouvi dizer que um líder religioso disse durante uma pregação que agora está na moda falar sobre amor próprio e que amor próprio é pecado. Que a gente tem que amar os outros e não a nós mesmos. Calma aí, não foi isso que Jesus ensinou. Jesus resumiu os mandamentos e disse assim: amai ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer que se eu me amar pouquinho, como é que eu vou amar muito o meu irmão? Se eu me amo bastante, eu amo muito o meu irmão. Se eu me amo bastante, eu cuido de mim, do meu intelecto, eu cuido dos lugares que eu frequento, eu cuido do que eu coloco para dentro da minha mente, eu cuido do que eu assisto na internet, porque isso influencia a minha cabeça. E se eu não me amo, eu me alimento de qualquer forma, eu passo o dia vendo videozinho curto na internet, que não vai me agregar em nada, não busco aprender nada, e eu levo a vida de qualquer maneira, de forma inconsequente. Entende? Que para amar o próximo, você tem que saber sobre amar a si mesmo, até para você ter condição, sabedoria. Uma mãe, um pai que ama a si mesmo, estuda, se alimenta bem, e o que eles viram para os filhos? Referência, exemplo de como cuidar, de como amar. E mais, esses pais vão ter conhecimento suficiente para transmitir para os filhos, sabedoria para educá-los, porque eles buscam conhecimento, buscam a Deus, buscam sabedoria e são saudáveis para cuidar desses filhos. Tá vendo que é uma corrente do bem o amor próprio? Então toma cuidado com esse tipo de discurso espalhado por líderes religiosos que muitas vezes, infelizmente, não sabem o que dizem e estão desvirtuando as mentes das pessoas. Se você tem capacidade de raciocinar, saiba que amar a si mesmo é importante. E que quando você ama a si mesmo, quando aquele filho do pródigo se tocou, ele pensou, eu sou uma pessoa de valor, eu não mereço estar aqui comendo a comida dos porcos, eu mereço viver na casa do meu pai, lá até os empregados comem bem, por que eu vou ficar aqui comendo comida dos porcos? Então ele lembra da dignidade que ele tem, que ele merece, e ele volta para a casa do pai dele. E lá na casa do pai dele ele é recebido com alegria, com amor. Significa que esse filho nunca mais terá nenhum tipo de desafio na vida? É óbvio que não. Mas significa que qualquer desafio que ele passar dentro da casa do pai dele, ele sabe que ele tem esse pai com quem contar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário também para eu saber o que você pensa e mande para os seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.